Por que desistir diante das adversidades? Por que desistir diante das dificuldades da vida? Se o conselho bíblico, o conselho da palavra de Deus é a perseverança em tempos difíceis, e é sobre isso que nós estamos falando durante toda essa semana, durante todos esses dias. Se você ainda não viu, assista os outros vídeos aí da nossa semana. É só ver aí, procurar no YouTube, na capa do vídeo, tem aí o tema da semana, e essa semana estamos falando sobre isso, perseverando em tempos difíceis. O que fazer para não desanimar? O que fazer para não desistir? O que fazer para permanecer de pé? É bem verdade que todos os dias, a todo momento, somos cercados de desafios a serem vencidos, mas aqueles que permanecem até o fim, a Bíblia diz, serão salvos. Ou seja, existe recompensa para quem permanece. Diante disso, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, curta, comenta e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais vidas sejam abençoadas. Muito bom dia! Eu sou o pastor Thiago Souza e você está na nossa jornada de oração. É o nosso tempo devocional aqui diário, todos os dias. Nós estamos aqui no nosso canal do YouTube falando da palavra de Deus, tirando um tempo aqui de oração e sendo abençoados pela presença do Senhor, tá bom? É muito bom ter você aqui comigo. Abra aí a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 4, eu quero ler o versículo 7, melhor dizendo, o versículo 8 e o versículo 9. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9, e depois eu quero fazer uma aplicaçãozinha final lá no versículo 17. Olha só, 2 Coríntios 4, 8. Pegue a sua Bíblia e medite junto comigo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha só que texto interessante. O apóstolo Paulo está fazendo aqui um contraponto, um balanço entre o que acontece externamente conosco e o que acontece internamente conosco. É muito interessante perceber essa diferença, esse jogo de palavras que ele usa, trazendo sobre a nossa vida aplicações práticas daquilo que de fato acontece. Ele começa dizendo, em tudo somos atribulados. E é uma verdade. Quando olhamos para as situações da vida, de fato, a todo tempo estamos sendo provados, estamos sendo testados, estamos sendo impulsionados a melhorar ou até mesmo a desistir. Mas a resposta para isso é, mas não angustiados. As tribulações, as adversidades da vida, elas não têm o poder de mexer com a nossa fé, com a nossa confiança em Deus. Estamos atribulados? Sim, de fato, mas estamos sabendo, na certeza de que não estamos angustiados. Viu? A tribulação não pode gerar angústia, mas a nossa confiança, a nossa fidelidade deve estar em Deus, a nossa fé deve estar no Senhor. Tem até um texto que vai dizer, por fora combates e por dentro temores, porque às vezes a situação do lado de fora se apresenta de um jeito, mas aqui dentro é de outro. E aí ele segue dizendo, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, situações da vida nos causam perplexidade, nos causam espanto. Situações da vida nos fazem, às vezes, ficar assustados diante daquilo que está acontecendo. Quantas notícias que nos chegam, e aparentemente negativas, aparentemente assustadoras, desesperadoras, Mas isso é o resultado exterior. E por dentro, como é que está a nossa alma? Como é que está o nosso coração? Não desanimado. Eu não sou desanimado pelas notícias, perplexas que acontecem, pelas notícias assustadoras que chamam a atenção de muita gente. Diante disso, é normal que pessoas até que te cerquem, olham para você e falam, mas pelo amor de Deus, como você aguenta, como você suporta? É porque a nossa confiança não está nas circunstâncias da vida, a nossa confiança está em Deus. Versículo 9 ele vai dizer, perseguidos, mas não desamparados. Olha só que texto maravilhoso, Apesar de exteriormente estarmos vivendo perseguições, apesar de exteriormente estarmos vivendo situações adversas e complicadas, por dentro nós temos a convicção de que não estamos desamparados. A palavra de Deus vai dizer através do profeta Isaías que pode uma mãe se esquecer do filho que viu nascer, que deu, que amamentou. Todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Olha só que texto maravilhoso. Apesar de perseguidos por fora, por dentro temos a convicção de que não somos desamparados. Por fora, abatidos, mas por dentro, não destruídos. Que esse texto seja uma verdade, que você consiga aplicar isso à sua própria vida. Que as situações exteriores não venham definir aquilo que está dentro de você, mas que o que define aquilo que está dentro de você seja a palavra de Deus. Viu? Que as circunstâncias que se apresentam adversas, difíceis, complicadas,
não venham mexer com o seu interior, mas aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a descansar no Pai da eternidade, viu? Na sua palavra, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E aí o versículo 17 vem trazer uma resposta profunda e poderosa diante disso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Esse texto nos mostra, em primeiro lugar, que a tribulação é leve e momentânea. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe o que eu estou passando. Mas a tribulação é leve e momentânea, quando comparada com o peso eterno de glória que é gerado em nós. Glória a Deus por isso, né? Porque quando olhamos de fato para o natural e para a nossa vida aqui, a tribulação não é leve e nem parece ser momentânea, parece ser eterna. Mas quando comparamos com o peso de glória que em nós há de ser revelado, aí a tribulação se torna leve e momentânea. Viu? Então creia nessa palavra, persevere, permaneça de pé, lute por você, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelo evangelho, lute pelo seu ministério, não desista, não abandone o barco. Apesar de do lado de fora estar acontecendo situações difíceis e adversas, saiba que aqui dentro a palavra de Deus continua viva. Saiba que aqui dentro a vontade de Deus permanece de pé. Saiba que aqui dentro Deus continua falando ao seu coração. Viu? Mantenha-se firme diante das adversidades no nome de Jesus. Eu quero te convidar para tirarmos aqui um tempo de oração, um tempo falando com o nosso Deus e sendo abençoados através da oração. Por isso, feche seus olhos, medite aí junto comigo. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, nós te adoramos e te exaltamos porque tu és bom, porque tu és grande, tu és eterno, soberano, porque não há outro Deus além de ti. Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de falar contigo, de ouvir a tua voz. Muito obrigado por mais uma vez termos a possibilidade de sermos abençoados pela tua palavra. Senhor, e como aprendemos na tua palavra, é bem verdade que em muitas situações nós vivemos exteriormente, Senhor, tribulações, adversidades, provações, perseguições. Pelo lado de fora, Senhor, ficamos perplexos, pelo lado de fora perseguidos, pelo lado de fora, às vezes passamos situações que não gostaríamos de passar. Mas o meu pedido ao Senhor nessa manhã é que esse coração, essa pessoa que me ouve, Senhor, tenha a convicção interna, interior, na alma, no coração, de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Senhor, que as adversidades e que as circunstâncias da vida não venham moldar quem nós somos, mas que nós sejamos moldados pela Tua palavra e pela Tua vontade. Apesar, Senhor, de passar por dificuldades, apesar de passar por adversidades, que tenhamos a convicção, a certeza de que o Senhor permanece ao nosso lado, de que o Senhor não nos abandonou, de que o Senhor não nos desamparou. E, Senhor, que haja nesse coração, nessa vida, a plena consciência de que a nossa tribulação, por maior que seja agora, ela não pode se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Senhor, que possamos, de fato, entender as revelações da Tua palavra, que possamos, de fato, entender a Tua vontade através das Sagradas Escrituras. Abençoa esse irmão e essa irmã, fortaleça esse coração, para que possa permanecer fiel a Ti. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Permaneça de pé. O seu posicionamento influencia pessoas, o seu posicionamento influencia onde você vai chegar. Amanhã nos vemos aqui mais uma vez na nossa jornada de oração, esse tempo devocional. Eu te aguardo aqui, viu, para estarmos juntos novamente. Que Deus te abençoe. Fique em paz.